a Rua Azusa também, né, em 1906. E aí a gente tem o nosso movimento pentecostal, nós chamamos pentecostal, é, mais recente, a partir de 1900, né? Então, Terezinha, paz, tudo bem? Então vamos abrir lá no versículo 14, Atos 2, 14 a 41. Eu vou fazer uma leitura rápida, depois a gente vai explicando alguns detalhes aqui, né? Então lá, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a sua voz e disse: Homens judeus, e a todos que habitam em Jerusalém, seja vós isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, né, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Então o judeu, ele não costumava beber durante o dia, né? Não costumava beber durante o dia. E um dos detalhes de Pedro foi isso. O pessoal viu aquela coisa, a orar em línguas, aquele movimento, e achou que o pessoal tinha bebido, né? Mas isso que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Eu também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minha serva naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e em cima e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho, a presciência de Deus, prendestes e crucificastes e matares pelas mãos de injustos, o qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. Porque dele disse Davi: sempre vi diante de mim o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou no meu coração, e na minha língua exultou, e ainda na minha carne há repouso em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilos, homens e irmãos. Seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje na sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido como juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono, nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltando pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse ao Senhor, meu Senhor, assenta-te na minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos de seus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
Que faremos, homens, irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, o primeiro batismo, lembra que nós falamos, quando falamos de batismo, é o processo de justificação, né? E recebei o dom do Espírito, que é o batismo da regeneração, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia arrependeram-se quase 3.000 pessoas, né? 3.000 pessoas, 3.000 homens na realidade, porque, como eu já falei, crianças e mulheres não eram contados, então provavelmente teria muito mais pessoas se convertendo, talvez em torno de 6 a 7.000 pessoas, mas primeiro foi 3.000 homens, né? Então, Pedro aqui, nós estamos falando sobre oração de línguas, né? Pedro aqui não pregou em língua, mas em aramaico. Por quê? Era a língua que todos os judeus lá de Israel entendiam. Então ele pregou sobre aramaico, senão as pessoas não iam entender. Por isso vocês lembram que eu falei que o orar em línguas, ele edifica a si mesmo. Mas quando a gente fala com o povo, se não houver uma interpretação de línguas, nós temos que falar na nossa língua, que as pessoas entendam a pregação de Deus. Ele estava falando a um povo judeu, falando da ressurreição do Messias. Para o próprio povo de Israel, para a nação de Israel, que ele mesmo crucificou Jesus Cristo. Então, Pedro estava pregando para a nação que tinha matado Jesus, né? E Pedro explicou, ou deixou claro, 3 coisas no sermão dele. Primeiro, o que havia acontecido. Então a primeira coisa que ele falou é o que havia acontecido. Gente, nós não estamos bêbados aqui, porque era mais ou menos 9 da manhã. O judeu não bebe às 9 da manhã. Não tem costume de beber. Nós não bebemos, nós não estamos embriagados. Tudo isso aqui é o mover do Espírito Santo. É o mover de Deus, como está escrito lá em Joel. Nós lemos lá, como está escrito em Joel, que sobre toda a carne derramarei o meu Espírito, onde os jovens sonharão, os velhos profetizarão, e assim por diante, né? Naquele momento eles não estavam bêbados, mas era a prova da vinda do Espírito Santo sobre o povo. Mas o que aconteceu naquilo foi a profecia de Joel, né? Já em Joel capítulo 2, versículo 28 a 29, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Depois de quê? De Jesus ascender. Primeiro Jesus precisou morrer, aí ele ascendeu. Quando ele ascendeu, o Espírito Santo foi derramado. Depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Então sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, né? Então para os judeus essa declaração no mínimo era estranha. No mínimo era estranha. Por quê? Eles entendiam que o Espírito Santo viria sobre algumas poucas pessoas, não sobre todo mundo, porque eles estavam acostumando desde os antigos tempos, né? Desde a época de Moisés, que o Espírito Santo vinha sobre o líder, sobre o profeta, sobre o rei, né? Lá em Números, eu já li esse versículo, mas vou ler de novo, em Números capítulo 11, versículo 28, 29, um negócio muito interessante e legal, né? E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-o. Porém Moisés disse: tens tu ciúmes por mim? Né? Ele está falando: você tem ciúmes que Deus fala comigo? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Então Moisés, apesar de receber
o Espírito Santo, de estar, de ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele falou assim, que dera eu, você e todos nós poderem receber. É agora em Atos, onde todo mundo poderia receber. No entanto, lá estavam o quê? 120 pessoas usufruindo do mesmo privilégio de Moisés, Davi e dos seus profetas, né? O mesmo privilégio que Moisés, que Davi teve, os profetas tiveram, aquele povo estava tendo, com uma diferença. Isso já falei em aulas anteriores. Qual era a diferença? Moisés, ele subia ao monte e recebia a visitação de Deus. E quando ele descia do monte, você lembra que o rosto ficava brilhante, que ele precisava pôr até um véu, mas com o passar do tempo, aquilo sumia, aquele luminoso do rosto. Por quê? Porque a presença de Deus não estava mais em Moisés, né? Não estava mais em Moisés. Hoje não. Deus está na igreja. E essa luz, esse luminar, né, está na igreja o tempo todo, porque ele não está mais sobre alguém, ou ele não vem visitar alguém, ele está dentro de nós, né? E isso estava começando uma nova era, uma era diferente, um novo modo de adorar a Deus, um novo modo de estar na presença de Deus, algo diferente que nunca em outro tempo foi experimentado, em nenhum momento até então foi experimentado isso. Jesus andava com as pessoas, havia milagres sendo feitos, prodígios sendo feitos, mas quando Jesus estava perto, quando Jesus passava, agora não, o Espírito Santo estava sobre toda a carne. Então esses milagres, esses prodígios, isso aqui estava acontecendo com toda a igreja de Cristo, né? Lá em Atos capítulo 2, versículo 21, diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo, né? Então, o que acontecia? Correu uma notícia no Oriente que Jesus tinha sido preso e morto. Mas também existia uma notícia dizendo que os seus discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E o que aconteceu com isso? As pessoas ficavam com o pé atrás em relação a isso. Mas Pedro disse a verdade, que Jesus tinha morrido, mas tinha ressuscitado. E ele deu 4 provas para isso. 4 provas, né? Então a primeira, vamos lá em Atos capítulo 2, versículos de 22 a 24, diz assim: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Então, e ele continua dizendo assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho, a presciência de Deus, prendesse, crucificasse e matasse pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois já não é possível fosse retido. Então, o que aconteceu? Ele chegou, Pedro, e falou assim: como é que eu vou convencer essa multidão? Primeiro, vocês conhecem a vida de Jesus? Vocês lembram quem era Jesus? O filho do carpinteiro? Que ele era uma pessoa reta? Que ele era uma pessoa que tinha realizado muitos prodígios e milagres? Com certeza a mão de Deus estava sobre ele, pelas atitudes, pelo modo que ele agia, pelo modo que ele fazia e o modo que ele operava. Deus estava nele. Então o primeiro sinal que Pedro deu da existência, que Jesus Cristo estava vivo, era o sinal, era a vida de Jesus aqui na terra. Então o primeiro sinal era a vida de Jesus aqui na terra. A vida dele demonstrava que Deus estava com ele. É por isso que nós temos que dar bom testemunho, porque o nosso testemunho demonstra que Deus está conosco. Entendeu? Segunda prova foi o profeta Davi, citado por Pedro, tá? No versículo 25 a 31, Pedro citou o profeta Davi. Isso está lá em Salmo capítulo 16, versículo de 8 a 11,
sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no meu íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra em decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena na tua presença, eterno prazer à tua direita. Aqui Davi estava falando de Jesus Cristo, não dele, porque nós vimos que mais para frente lá Pedro fala assim, mas Davi morreu. Ele estava falando de Jesus Cristo, ele estava falando da ressurreição do Cristo, onde o corpo de Cristo não seria decomposto e a morte, o Hades, não poderiam segurar ele. Então, qual é a prova que Jesus Cristo está? A própria declaração de Davi, dizendo que Jesus Cristo não ficaria no túmulo, que o Hades não tinha como segurar ele lá preso, tá? E o corpo dele não ia sofrer decomposição, tá? Então, a primeira prova, a vida de Jesus. Segunda prova, as próprias palavras e profecias do próprio rei Davi. Terceira prova, está em Atos 2:33, diz assim, exaltando a direita de Deus, ele recebeu o Pai, o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, né? Então ele está falando aqui que depois da ressurreição de Cristo, de Jesus, né? Ele não apareceu para todo mundo, ele apareceu simplesmente para os seus discípulos, ele apareceu para os seus, tá? Para que ele fez isso? Para incumbindo que eles divulgassem aquela mensagem. Mas para isso, os seus discípulos tinham que ter que? Credibilidade das pessoas. Porque se eu falo algo e você não acredita em mim, eu não tenho credibilidade. Você podia falar assim, não, quem me falou isso foi o pastor Ricardo. Ele é um homem sério. Se ele falou, tem um fundo de verdade. Ou então você fala assim, se for o pastor Ricardo, ele gosta de contar história, sabe? Então a pessoa tem que ter credibilidade. E da mesma maneira que Jesus Cristo tinha que ter credibilidade, porque Pedro falou assim, vocês lembram da vida de Jesus? Vocês lembram como é que ele foi? Você lembra como ele se comportava? Vocês perceberam os sinais e maravilhas que apareciam na vida dele? A mão de Deus estava sobre ele. Agora, como que essas pessoas teriam credibilidade? Para que essas pessoas, os apóstolos, os discípulos, os pregadores, teriam que ter a mesma credibilidade que Jesus tinha. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo fala algo tremendo, difícil e interessante. E muito ousado. Nós falamos que Pedro é ousado, mas Paulo aqui foi muito ousado. Ele diz assim, torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você quer copiar Cristo? Me copie. Você quer falar como Cristo fala o que eu falo. Você quer agir como Cristo? Age como eu ajo. Sabe? Isso é uma palavra de muita ousadia. Né? Porque tem um ditado que diz assim, faça o que eu falo, mas não faça, deixa eu pensar aqui, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, alguma coisa assim por aí. Então os discípulos Paulo tinha essa ousadia, ele falou, você quer copiar Cristo? Me copie, examina a minha vida, checa a minha vida, dá uma olhadinha na minha vida, e vê se eu não tenho autoridade para falar isso, porque o problema é ter autoridade para falar. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso mesmo, essa frase aí, eu me atrapalhei, mas é isso mesmo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Beleza, isso aí, né? Então, a quarta prova que Jesus ressuscitou seria a vinda do Espírito Santo. Então eu falo assim, olha, vocês olharam a vida de Jesus,
verificaram que ele tinha uma vida reta, uma vida cheia de milagres, cheia de prodígios, que a mão de Deus estava sobre ele. Vocês lembram o que Joel falou, que viria o Cristo, né? E que viria o Espírito Santo depois que Cristo subisse, Jesus Cristo subisse? Vocês lembram que Jesus veio aos seus para motivar e coordenar uma divulgação do Evangelho. Então agora seria a vinda do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, versículo de 33 a 36, diz assim: exaltando a direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, lembra que eu falei? Ele não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta à minha direita. Quem está sentado à direita de Deus? Jesus Cristo. Não é Davi, é Jesus Cristo. Até que eu ponha os meus inimigos como estado dos teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus fez o Senhor e Cristo. Olha só a palavra de Pedro. Em vez de ele prometer uma casa nova, em vez de ele prometer um emprego novo, em vez de ele prometer sucesso financeiro, em vez de ele prometer que a tua vida, teu casamento seria arrumado se você fosse para a igreja, em vez de prometer todas as coisas, ele falou assim: olha, vocês mataram esse Cristo que Davi falou, esse Cristo que foi profetizado por Joel, vocês crucificaram eles, né? Lá em João capítulo 14, versículo 25, 26, é assim, ó: tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, ele fará lembrar de tudo o que eu disse. Então, tudo isso que Paulo falou, mas o Espírito Santo, que é ele que nos convence do pecado. Pedro faz essa palavra de acusação, essa palavra dura, né? E o que acontece com o povo, né? Quando eles ouviram aquilo, os corações deles ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e a outro apóstolo: irmãos, o que faremos nós? O que faremos? Nós matamos o Cristo. Isso é o trabalho do Espírito Santo. Eu posso falar, usar argumento, eu posso usar o que for. Entendeu? A pessoa só se converte. Ela pode se convencer, mas ela só se converte de verdade se o Espírito Santo tocar no coração e fazer essa palavra dita, né, como a pastora fala, traduzir no seu coração como algo de vida. Para essa palavra ser traduzida no coração, você precisa do Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus falou para os seus discípulos: vocês têm que ficar guardados até que vocês sejam revestidos de poder. Aí o que gerou isso? Gerou um incômodo. Gerou um incômodo. E é isso que eu sempre falo na igreja. Se a gente sai, não, que palavra boa, que palavra tremenda, mas se essa palavra não mexer com você, se essa palavra não incomodar você, se essa palavra não trazer para você uma vontade, uma necessidade, um desespero de mudar de vida, ela não funcionou direito. Não funcionou. Pode ter um português correto, algo filosófico falando, algo bonito, cheio de flores, e você pode até agradar aos ouvidos, mas se essa palavra não trazer incômodo para você, essa palavra não ficou no seu coração. E esse povo recebeu essa palavra e eles ficaram incomodados e preocupados com o que seria da vida deles, porque eles mataram Deus, eles mataram o Messias, eles mataram Cristo, né? Aí o que Pedro fala para eles? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Quer dizer, se você se arrepender, você vai ter uma chance, uma oportunidade da reconciliação com Deus.
do perdão divino. E ainda ele fala: e cada um de vós seja e recebeis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, qual é o passo? O primeiro passo é arrependimento, é receber a palavra, é ficar incomodado com a palavra, e depois, junto com o Espírito Santo, passar por uma renovação da mente, uma renovação da nossa mente, da nossa conduta. Isso também é função do Espírito Santo, porque eu sozinho não tenho esse poder, eu sozinho não tenho condição, mas eu buscando a Deus, junto com o Espírito Santo, eu tenho condição disso, de buscar uma renovação. Isso é tão importante, mas tão importante, que nós falamos de avivamento no mundo, nós falamos de avivamento na igreja, nós falamos em transformação do mundo, e a Bíblia fala que a transformação de tudo isso começa com a renovação da nossa mente. Então não adianta a gente querer que o mundo se renove, não adianta a gente querer que o pastor se avive, não adianta se você querer que a igreja passe por um momento de avivamento, se você não passar esse momento de avivamento, se você não renovar a sua mente, se você não buscar a Deus realmente para que haja uma transformação na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou parar por aqui então, e a gente, semana que vem, a gente continua e termina a capítulo 2 de Atos, e já vamos começar o capítulo 3 de Atos. Legal. Obrigado, gente, por você estar aqui conosco nesse devocional que nós fazemos aqui toda semana. Feche seus olhos, vamos orar e vamos nos despedir nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer pela tua presença. Quero te agradecer pelos teus cuidados. Quero te agradecer pelo teu grande amor, porque tu és um Deus maravilhoso. Tu és digno, Senhor, de toda honra, glória e louvor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo. Obrigado por essas famílias, por essas pessoas que estão conectadas conosco, Pai, nesta noite. Que a tua bênção, a tua graça, a tua unção esteja presente na vida deles, Pai. Que eles possam receber uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Que eles possam, Senhor Deus, ser cheios da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu quero ser grato a ti por tudo, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima noite, um bom descanso. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.